Pessoal, agora vamos falar sobre a eliminação do Botafogo na Libertadores. Maurício, fala aí, o que é que tu achou dos dois jogos? Se aqui o Botafogo tinha que ter feito o resultado. Fala o que é que tu achou. Júlio, Fala da o eliminação citando os dois sentimento jogos. da torcida do Botafogo, obviamente, não é dos melhores. Pelo contrário, né? O atual campeão da Libertadores, a expectativa grande. Apesar do Botafogo não ter feito uma fase de grupos também, da maneira que o torcedor esperava, não importa, se classificou, enfrentando a LDU. Primeiro jogo em casa, Botafogo deveria ter construído um placar melhor. O que faltou pra isso? Gol. Um futebol melhor jogado dentro de campo, né? Que se traduzisse em gol, como o André acabou de falar aqui, né? Aliás, nos dois jogos, se você fizer um recorte das duas partidas contra a LDU, tanto no Rio de Janeiro quanto no Equador, o time equatoriano foi melhor. E que ironia, né? Quem elimina o Botafogo? O Thiago Nunes. Eu ia falar Que pra chegou cortar à minha- LDU no meio dessa temporada. Ele não era treinador antes da LDU. A LDU, se não me engano, integrou o grupo do Flamengo, da fase de grupos, né? Isso. Entendeu? Foi sim. E o Thiago Nunes chegou agora no meio da temporada para ser o novo treinador da LDU. Uma classificação, para mim, que me perdoe o torcedor do Botafogo, merecida do time equatoriano. Então aproveita e explica pro torcedor. Por que o Montoro e o Arthur Cabral foram contratações feitas agora no segundo semestre e estavam antes no banco e só entraram depois que já estava perdendo? A opção do David Ancelotti, que tinha uma ideia de jogo, um plano de Quem que ele jogo. colocou no jogo para poder esses caras ficarem de fora? Começou com 3 volantes. E quem foi esses três? Foi o Alan, o Marlon Freitas e o Danilo. Não podia ganhar assim. Você, antes da bola rolar, você tem um plano de jogo. Mas aí Isso. quando o adversário faz um gol com 6 minutos, como é que fica esse plano de jogo no decorrer da partida? Você mata todo o planejamento do treinador. E muitas pessoas, inclusive, muitos torcedores falando, ele poderia ter mexido logo na equipe. Quando o Botafogo volta do primeiro para o segundo tempo, poderia já ter vindo com alguma alteração. O Arthur Cabral, de repente, já poderia ter começado o segundo tempo, ele entrou depois, no decorrer do jogo. Enfim, depois que o jogo acontece, que o resultado acontece, é mais fácil de falar, né? Mas na hora que a bola tá rolando, que você tem ali, como eu falei anteriormente, um plano de jogo e o adversário faz um gol com 6 minutos, fica difícil, Júlio. Há todo um processo, né, o Maurício? O Ancelotti é um treinador jovem, italiano. Isso. Ele não está acostumado aqui a altitude. Primeira partida dele na altitude. Primeira partida dele na altitude, entendeu? Tem todo um fator que pesa com isso. Como é que você vai jogar lá? O Arthur Cabral é um jogador mais forte fisicamente, mais pesado. Talvez ele tenha optado para jogar um time mais leve. E não deu certo. Ele entrou com o Matheus Martins, não foi? Foi. Arthur, Savarino e Matheus Martins. Então, ele tentou um time mais móvel, como o próprio Felipe Luiz fez contra o Internacional, né? Não botou o Pedro, botou o Bruno Henrique mais à frente, para poder girar ali e fazer um time ficar um pouco mais versátil. E aquilo, né? Você leva um gol com 6 minutos, é igual o Vasco contra o São Paulo. Com 10 segundos já estava 1-0. Tudo aquilo que o treinador estuda para a partida vai por água abaixo. Então, o Botafogo pecou de não ter feito o resultado aqui no Rio de Janeiro e foi para lá com um resultado mínimo, e a gente sabe que jogar na altitude é muito complicado. Ilustrando o que acabamos de dizer. Primeiro jogo, 12 chutes de um lado, 9 chutes do outro. Segundo jogo, 20 chutes de um lado, 4 chutes de outro. A LDU, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, foi o time que mais chutou, foi o time que teve mais grandes chances, né? Então isso é surreal. E primeiro gol da LDU, tinham 10 jogadores do Botafogo dentro da área. É inadmissível acontecer isso, gente. Na altitude, fora de altitude. E a terceira situação, o David falou que o Arthur Cabral não poderia aguentar 45 minutos, foi. né? Só que por que ele coloca então o Savarino como referência de ataque? Ele perde o cara que arma e bota o cara lá na frente. Então, assim, e o Matheus Martins está retornando, está tendo condição novamente de jogar. Não entendo, gente. Não E entendi. tem uma outra alteração que ele faz no segundo tempo que, pra mim, deu uma dinâmica diferente, uma dinâmica nova e melhorou o time do Botafogo, que foi a entrada do Jefinho. Né? Vocês viram, o Jefinho... Conseguiu até a expulsão do Isso. Já na parte mais pro final do jogo, né? O Jefinho entrou bem. Enfim, agora foi o que eu falei, né, Júlio?
Depois que o resultado acontece, a eliminação tá aí, foi confirmada, é mais fácil falar, mas assim, é um todo. Porque quando você vai para um confronto desse eliminatório, ida e volta, você não pensa só em 90 minutos. 180 minutos, mais os acréscimos, tentando desenhar ali um plano de jogo, como é que o adversário joga, como é que eu posso melhorar, coisa e tal. Mas o David Ancelotti, como o André falou, em relação a jogar na altitude pela primeira vez, um treinador que tem a primeira oportunidade de comandar uma equipe aqui no futebol brasileiro, até na carreira dele, Sim, né? sim. Como técnico principal de uma equipe, vai aprender com o tempo também. Só que, em cima de resultados, o torcedor não pensa muito nisso. Quer resultados. Ainda mais o atual campeão da Libertadores, querendo um rendimento melhor, uma performance melhor, defender o título da temporada passada, o sonho do bicampeonato, mas não é assim. E outra coisa, o Né? Botafogo vem sofrendo muito com problemas no seu setor defensivo. Ontem o Marçal teve que jogar de Mais uma zagueiro. vez. Ou seja, o Textor, né, que é o que manda a chuva lá, negociou o Jair, o David Ricardo não estava em condições físicas de jogar, estava machucado, Mas estava à disposição estava para à esse disposição, jogo. viajou, mas não talvez não 100%. está O ritmo do 100%. jogo é. O Bastos vem de lesões, não sabe quando volta. O Caio Pantaleão. O Pantaleão tá fora. fora machucado, ou seja, muitos jogadores da posição lesionados, indisponíveis, ele teve que fazer uma improvisação. Isso também pesa nesse momento, Pesa. jogando numa altitude, a velocidade da bola é diferente. Tudo isso pesa culminou aí nessa eliminação do Botafogo, que agora só foca no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É. Tiago, dos contundidos, quem fez mais falta? Caio Pantaleão, Cuiabano? Quem poderia ter ajudado o Botafogo a se classificar? Um zagueiro de origem, né? Que a gente acabou de falar. Então, assim, se o Caio tivesse, O ou próprio talvez o Bastos. Se, né? Vamos nem falar do Bastos, né, gente? O que a gente viu que o Bastos produziu enquanto ele estava 100%, só que a gente não sabe o que está acontecendo realmente. Se ele volta, se ele vai A conseguir expectativa realmente. é que ele volte. Né? Então, assim, mas o problema do Botafogo é esse, não ter um zagueiro. E assim, pra mim, Júlio, o que mais fez falta? O Montoro não jogar. Já falei no último programa. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho ele, ele não aguenta jogar em altitude. eu acho ele muito versátil. Mas é o que a gente acabou de comentar. Sabe, né? Falar agora que já teve o resultado é mais perdeu. fácil. Mas assim, a intencionalidade do David foi aquela. Jogar daquela forma. Se eu fosse o técnico, eu botava o Montoro pra jogar. Isso. Se ele chegasse pra mim e eu visse com o fisiologista do clube, olha, ele não tem condições porque as células lá não dá certo, ele não vai conseguir por causa da altitude. Ok, consegue quanto tempo? Eu preciso desse jogador pros primeiros 30 minutos, 40 minutos, porque ele vai ser a válvula de escape do meu time pra conseguir fazer a jogada ofensiva. Eu necessito dele. Pra mim, o Montoro é isso. Ele consegue. Ele apanha e não cai. Ele perde e não desiste. O Botafogo precisa dessa alma, dessa vontade. E eu não sei, eu não vi isso no contexto total, entendeu? Não tô dizendo que os jogadores fizeram corpo mole, óbvio que não. Mas eu não vi essa força, essa garra. E ele é um cara que dá isso, que tem isso. Eu achava interessante ele começar. Assim como começar com o Arthur Cabral. Mesmo ele não tendo condições de ficar por muito tempo. Tem uma Porque referência, né? ter uma referência de ataque Dentro e da área. mostrar quem é o Botafogo. No momento que já tomou o gol, correr atrás, muito mais difícil.